Você sabia que a angulação da sua articulação influencia e muito no quanto de força que você pode gerar? Fala pessoal, aqui é o professor Jean Feijó e hoje o Rodrigo do meu lado. A gente está aqui para falar um pouco sobre braço de força, potencial máximo de força e como o entendimento da musculatura pode te ajudar muito no seu jiu-jitsu, na sua evolução dentro da arte suave. As menores partículas da musculatura, actina e miosina, elas se ligam por filamentos que quando se puxam, produzem a força e a contração muscular. Quando nossa musculatura está estendido, essas partículas elas estão afastadas e elas têm pouco contato. À medida que a musculatura vai encurtando, elas têm mais pontos de encaixe, de união, e aí elas chegam no seu potencial máximo de força. A partir do momento que ela encurta mais ainda, aí ela começa a perder força porque ela começa a se sobrepor. O que isso quer dizer? Que o meu braço estendido, ele tem uma produção de força relativamente baixa. À medida que ele vai chegando no centro, normalmente uma angulação de 90 graus, ele atinge a sua força máxima. E a partir daqui ele começa a diminuir de novo. E de que maneira eu posso utilizar isso ao meu favor no jiu-jitsu? Entendendo que toda vez que meu adversário ele cria um espaço para me empurrar, que ele chega mais próximo de uma angulação de 90 graus, ele começa a ficar muito mais forte. Então, se eu consigo eliminar isso lá no início, eu consigo controlar muito melhor a força do meu adversário. Por favor, Rodrigo. Por exemplo, a perna do Rodrigo, aqui está numa angulação de 90 graus, normalmente é onde ele vai ter a maior força de quadríceps para me jogar. Ele consegue me afastar muito. Então, por exemplo, se eu pulo uma sela e eu permito ele manter essa angulação, eu vou ter muito mais dificuldade de manter a perna dele sob controle do que se eu comprimir lá embaixo e manter a pressão do meu quadril. Da mesma forma, quando a gente está aqui no controle lateral, muitas vezes eu estou dando a pressão no meu adversário, ele começa a me empurrar e agora eu vou reagir. Só que eu deixei ele chegar numa angulação onde ele está muito forte. Então agora eu vou gastar muito mais energia para controlar ele do que se eu tivesse mantido a angulação baixa aqui. Então quando a gente tem, obrigado Rodrigo, quando a gente tem esse entendimento de que a maioria das vezes em angulação de 90 graus, a musculatura do meu adversário ela tem o seu potencial máximo de força, eu entendo que eu vou conseguir controlar muito melhor a força do meu adversário. Lá no início do movimento, a articulação dele bem fechadinha, bem comprimida, e lá no final do movimento dele também com a articulação bem estendida. Um outro exemplo que pode facilitar esse processo de entendimento é você pensar na flexão de braço. É muito mais difícil você partir de uma flexão de braço esparramado no chão, com o peito colado no chão e a articulação comprimida, do que você partir aqui de meia altura numa angulação de 90 graus. Beleza, galera? Mais um conhecimento científico aí que pode te ajudar bastante a evoluir teu jiu-jitsu, controlar melhor o seu adversário e produzir mais força também ao seu favor e neutralizar a força do seu adversário. Estude jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec.